Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de volta nesse canal chamado Descomplicando a Teoria Literária. Faz um tempinho que eu não posto alguma coisa, algum vídeo, alguma fala minha. E eu resolvi falar nesse encontro de forma, enfim, assíncrona, né, que vocês verão esse vídeo em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar depois, posteriormente, né? Essa nossa conversa, eu resolvi falar um pouquinho sobre um tema que sempre me interessou dentro da teoria literária, da teoria, digamos assim, da teoria de ficção, mais especificamente, né, falando mais de ficção, que é a relação com o tempo. Isso é antigo, né? Isso remonta a tempos imemoriais, na verdade, é um interesse, é uma curiosidade de pensadores diversos, enfim, desde culturas, civilizações gregas, mas em outras também, né? Conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai conhecendo, descobrindo a fundo outras culturas hoje, no presente, na contemporaneidade, a gente vai sabendo também que essa é uma questão que perpassa outras culturas, outros interesses, outras relações subjetivas, sociais, em outros arranjos, né, comunitários, sociais, históricos, enfim. E o tempo e narrativa, né, que é o que me interessa mais, né, como vocês já devem ter visto nesse canal, é o que eu mais comento, que eu mais falo, que eu mais estudo. Temos alguns pensadores importantes, né, que vão pensar aí essas relações temporais que fazem, de uma certa forma, construir uma narrativa, né, ou construir a ideia do que seria uma narrativa. Um desses é o Paul Ricoeur, o filósofo francês Paul Ricoeur, muito importante na contemporaneidade, né, sobretudo depois dos anos 60, dos anos 70, vai tentar ali sempre fazer alguns estudos relacionados à literatura, à história, à filosofia. Ele vai tentar sempre fazer uma reflexão que abarque todas essas possibilidades de pensamento, né, para explicar o fenômeno da literatura, ou o fenômeno da narrativa, mais propriamente dito, né, não apenas de um ângulo, não apenas de um ponto de vista, mas tentando sempre compreender como é que se dá a relação entre esses campos, entre esses objetos dentro de pontos de vista aparentemente distintos, separados, como filosofia, história e literatura. E eu escolhi falar exatamente da obra maior dele, né, que é que a gente tem conhecimento aqui no Ocidente, nos trópicos do Brasil, né, nos estudos aqui de literatura, de filosofia e de história no cenário brasileiro, que é o Tempo e Narrativa, um livro publicado nos anos 80, se não me engano, a primeira edição é de 1983, e vai chegar aqui no Brasil traduzido uma década depois, né, 1990, 94, se não me engano. Ele é um livro desdobrado em 3 tomos, é um catatal, literalmente, né, se não me engano, 1000 páginas, aí deve estar todos, mais ou menos, na edição em papel, né, da Papyrus editora. E até hoje ele tem sido bastante relido, lido, discutido, utilizado como uma referência importante para balizar a relação do tempo com a narrativa, ou da narrativa com o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque essas duas coisas para o Paul Ricoeur não se separam, né? Ele não está explicando nesse livro, nesses estudos que ele vai fazer, desdobrado em outros estudos. Nós temos o estudo da memória, também é um livro importante depois que ele vai publicar, chamado Memória. A memória, o esquecimento, né? A memória, a história e o esquecimento. Também importantíssimo, é como se fosse um desdobramento desse estudo dele em relação ao tempo e narrativa. Mas o que ele está interessado aqui é tentar explicar a narrativa e o tempo pela narrativa, ou seja, o tempo é construído de narrativa e a narrativa se constrói com o tempo. Eu estou tentando aqui ser muito chão, ser muito raso, né, para tentar também criar enfim, um horizonte maior aqui de interpretação, né, de possibilidades de leitura. Mas é claro que as coisas não são bem assim, né? Nós estamos falando de um filósofo, de um pensador que utiliza diversos estudos, análises, enfim, de uma gama imensa de possibilidades de leitura de mundo, e ele está usando conceitos, ele está usando, né, termos,
E isso a gente precisa ter um pouco de cuidado. Então, nesse vídeo eu vou comentar rapidamente alguns conceitos que ele utiliza, né, como se fosse uma espécie de introdução a esse livro. É um livro aparentemente denso, difícil, muita gente às vezes abandona a leitura com ele, eu já vi esses comentários, mas eu acho que é válida e é um desafio que vale muito a pena enfrentar, né? Eu acho que precisamos conhecer, pelo menos quem se dedica a esses estudos, a essas relações, conhecer as obras, as ideias, né, as teorias desses grandes pensadores, e se falar que é um pensador ainda contemporâneo, né? Publicou nos anos 80, mas são estudos que já estão sendo, né, feitos ali na década de 60, de 70, e que também vão ter uma incidência na leitura de mundo da gente hoje, né, no século XXI, nos anos 2021, ainda bastante utilizado. Bom, a primeira coisa que eu queria começar falando, né, é exatamente do arranjo, da organização do livro. Ele se divide em 3 tomos, como eu já disse aqui, né, como se, volumes, né, como se fossem 3 volumes, porque ele tem uma continuidade, é um livro só, né, não dá para falar que são 3 livros, é um livro só que se divide em 3, onde ele vai, nesse primeiro momento, no primeiro tomo, comentar o ponto de vista inicial da relação entre tempo e narrativa, de onde ele está partindo, né? Ele vai falar que ele está partindo do Santo Agostinho e está partindo também da poética aristotélica para tentar fazer uma junção, uma confluência entre essas duas coisas, esses dois objetos, tempo e narrativa, né? Ainda no primeiro tomo, ele vai começar a fazer um estudo, uma análise baseado em vários outros pesquisadores, pensadores antes dele, né, com relação à história, à historiografia, o campo da historiografia especificamente. Então ele vai trabalhar entre narrativa e história no primeiro tomo. No segundo tomo ele vai se dedicar inteiramente à literatura, né, ele vai fazer um estudo profundo e análises sobre possibilidades de textos literários, né, vai pegar ali alguns textos da Virginia Woolf, do James Joyce, do próprio Proust, e vai tentar ali, né, demonstrar, na verdade, qual é essa ideia que ele chama, que ele vai desdobrar em, ele chama de tríplice mimese, né, que são as 3 mimeses, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e no último livro, no último tomo, ele vai se dedicar inteiramente à filosofia, né? Não digo inteiramente porque no final ele volta, ele faz um arranjo, ele faz uma amarra, mas ele passa boa parte do tomo 3 também discutindo a relação da filosofia com o tempo, né? Mas vamos ao que interessa, eu não vou tratar dessas, principalmente dos 2 tomos, né, aqui, mas eu vou tentar fazer uma introdução no primeiro tomo, que é o mais, no meu ponto de vista, mais importante, até para tentar entender a proposta dele, né, a proposta do Ricoeur para explicar como é que essa relação se dá. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que em algumas leituras vai ser muito comum vocês encontrarem esse tipo de arranjo, né? Que o Paul Ricoeur aqui está fazendo, na verdade, um estudo conjunto, utilizando o conceito do Santo Agostinho, né? Que é do tempo aporético, né? Eu vou falar e explicar daqui a pouco sobre isso, e da poética da intriga, ou da construção da intriga na poética do Aristóteles, né? Então, alguns vão dizer que isso seria uma oposição, uma relação de oposição, uma relação contrastiva entre essas duas coisas. Eu já digo de antemão que isso é um caminho muito ruim, é um caminho infértil, improdutivo para se pensar essas relações. O Ricoeur, em um momento algum, coloca essas coisas como muito opostas. Tá? Ele está preocupado muito mais num processo de relação entre essas coisas, entre esses pontos de vista. Tanto é que a ideia de tempo dele com a narrativa, né, só se constrói a partir desses 2 campos, desse entrecruzamento. Né? Ele vai usar essa palavra um monte de vezes assim, no livro, né? Então vamos lá, né? O que ele tira do Santo Agostinho, por exemplo? Santo Agostinho é um pensador importante, né, para pensar a relação temporal, a relação do humano, né, digamos, da subjetividade com o tempo, né? Como que a gente tem como esse grande conceito, e até hoje não tão muito bem explicado, ou explicado demais, mas mesmo assim ainda também que não conseguiu abarcar a totalidade do que seria realmente o tempo. O que é o tempo? Né? Santo Agostinho é esse pensador
Temos que lembrar que ele está ali, né? Ele tá na Idade Média. Santo Agostinho tem um envolvimento, tem uma relação, ele está dentro dos pensadores da escolástica, né? Ainda quando não havia, digamos assim, o primado e também um pouco da prepotência da ciência da modernidade, né? Então, digamos, o mundo é explicado a partir da divindade, né? De Deus. E para Santo Agostinho, o tempo é aporético. O que é isso? Aporético vem da palavra aporia. Aporia é algo que não se resolve, que não se decide, né? Que tem uma certa indeterminabilidade, indecidibilidade, né? O tempo ele se distende. O Santo Agostinho, claro, com toda a elaboração que ele vai fazer, sobretudo no Confissões, que é um livro importante dele, né, um livro que se desdobra em vários livros dele, né, praticamente escreveu durante um bom tempo sobre isso. Bom, gente, eu peço desculpas para vocês, o som externo aqui nesse momento, né, mesmo assim ainda é difícil tentar fixar um pensamento aqui e elaborar de uma forma mais cristalina, mas eu espero que isso não atrapalhe bastante. Tá? Bom, Santo Agostinho, tempo, e o tempo se distende. O que seria essa distensão? O tempo passa. Então não dá para abarcar o tempo num invólucro, num conteúdo. Né? O tempo ele está o tempo inteiro passando. A constatação do Santo Agostinho é essa. O tempo humano, sobretudo o tempo humano, ele tem que ser oposto ao tempo da divindade, que é o tempo do né? O tempo do sempre. Enquanto o tempo do humano é essa agonia, ele está passando o tempo inteiro. Então a forma como que a gente tem, né, para o Santo Agostinho de pensar o tempo é pensar o tempo desdobrado em fases. Por isso que a gente fala, tem o tempo presente e passado. Até hoje a gente utiliza assim, né, conjugar verbo, por exemplo, a gente parte muito disso em algumas línguas, né? Presente do passado, presente do presente, presente do futuro, porque tem sempre uma relação do presente. Isso vai ser importante também para pensar a relação de memória em outros textos, tanto pelo Paul Ricoeur quanto outros pensadores que vão se utilizar, né? Rob por exemplo, quando vai falar da memória coletiva, né? Também tem um pouco ali do Santo Agostinho. Eu me lembro muito disso por causa do meu primeiro professor, meu primeiro orientador do mestrado, né? O Márcio, que dava aula sobre isso e até hoje fixou bastante na memória. Mas o Paul Ricoeur vai se interessar por essa relação aporética. Então, vamos lá. Primeiro, a relação aporética do Santo Agostinho. O que ele vai resgatar no Aristóteles, que está mais distante ainda, né? Os gregos lá do passado ainda, do tempo, né, da Idade Média, ele pula para a Idade, né, para a Antiguidade. Porque até hoje, né, e claro, para o tempo do Santo Agostinho, depois do tempo do Santo Agostinho, vai ser importante ainda, né, para o Ocidente, digamos assim, o pensamento aristotélico no que tange as artes, né, digamos, o arranjo, a organização das artes. Claro, nós conhecemos, quem segue esse canal, não sei se conhece, mas nós temos um grande livro do Aristóteles, chamado A Poética do Aristóteles, a Poética Aristotélica, né? Onde ele vai ali elaborar preceptivas, né? O que seriam preceptivas? Preceitos, né? Como se deve organizar, como é que se deve construir poéticas, né? Isso vai perpassar, digamos assim, a colonização total até a Europa no século XV, XVI, XVII e até de alguma forma isso vai irradiar até hoje. A gente está falando, está discutindo sobre a poética aristotélica em algum momento ou outro, sempre para falar de narrativa, sempre para falar da própria poética, né? Por quê? Para o Aristóteles, o agon, ele existe. Né? A aporia de tudo, ela sempre existe, sobretudo com relação ao tempo. O tempo também é muito importante para Aristóteles. Como é que a gente vai organizar uma narrativa? Como é que a gente vai organizar uma história? Como é que a gente vai organizar, contar alguma coisa utilizando o tempo, ou então com o tempo? Bom, o que ele vai se aproveitar, o Paul Ricoeur vai aproveitar do Aristóteles é exatamente o conceito da intriga. Né? Ou seja, para a gente organizar esse tempo e construir uma história, a gente tem que elaborar uma intriga. Temos que ter uma intriga. O que seria uma intriga? Né? Tem que ser um motivo. Ele tem que ter um motivo para você contar uma história. Ele tem que ter um enredo. Né? Como é que eu faço um enredo? Como é que eu elaboro um enredo? Né? Construindo um problema. O problema tem que ser resolvido.
Isso é... Gente, eu tô falando de uma maneira bem mais básica, bem mais simples aqui. É claro que essas coisas não são tão simples assim, até porque a gente está falando também de interpretações que variaram no tempo, que variaram de acordo com, né, pensadores diversos, de lugares diversos. Mas essa, pelo menos, é a que o Paul Ricoeur aproveita mais e a que ele deixa mais demonstrado e mais descrito no tempo e narrativa. Sobretudo no tomo 1. Tá? Então ele vai utilizar da aporética do tempo, né? Esse tempo que não passa, aliás, ele passa o tempo inteiro, né? Essa é a questão, não dá para segurar, não dá para pegar, não dá para elaborar uma única ideia de tempo, né? Um único conjunto homogêneo, fechado, unitário e fixo de tempo. E ao mesmo tempo também eu pego a relação da elaboração da intriga do Aristóteles na poética, né? E com essas duas coisas eu consigo relacionar tempo e narrativa. Por quê? Para existir uma narrativa eu preciso de tempo. Isso é o mais básico, né? Quando a gente está estudando, levantando referências diversas sobre tempo, né? Sobre a narrativa, né? Como é que uma narrativa vai se construir, se ela precisa de personagem, enredo, tempo, espaço, tempo, né? O tempo ele tem que estar lá, né? A questão, o problema é que muitas vezes, dependendo de alguns pensadores, essa noção de tempo na narrativa ela veio como uma categoria fechada, como uma categoria à parte. Era como se tivesse que ter um personagem, tivesse que ter o espaço, que tivesse que ter, digamos, um enredo, e o tempo seria uma categoria. Para o Paul Ricoeur, isso não é uma categoria somente. Ele influencia completamente a elaboração de qualquer narrativa. Tá? Então, esse é o boom da questão. Né? O narrativa precisa de tempo. Para existir uma narrativa, a partir do momento que você coloca... Digamos que a gente está construindo um romance, né? Está elaborando, escrevendo um romance, um conto, uma ficção. Coloquei uma primeira palavra, eu vou colocar a segunda. A distância entre uma e outra já necessita de tempo. Percebe que, né? Ou seja, se eu vou contar uma história, ela tem capítulos, tem um desenrolar de tempo. Mesmo que esse tempo não seja linear, né? Que ele não seja causal, que tenha uma relação de causa e efeito, eu preciso de tempo. Tá? Isso é básico do básico. Eu estou tentando transformar aqui o Paul Ricoeur de uma maneira mais simples possível. Tá? Então ele precisa do tempo aporético, né? Isso também da intriga, de uma elaboração de um motivo, né? De uma concordância. Ele vai usar essas palavras em algum momento, né? Uma concordância. Só que o Paul Ricoeur é um filósofo, um pensador da contemporaneidade, da modernidade. Isso a gente não... Todos que pensamos no hoje, no presente, por mais que a gente que se utilize de termos, conceitos do passado, a gente vai sempre ter o olhar do hoje, da contemporaneidade. E o Paul Ricoeur também. Né? Então ele vai chegar e falar assim, eu vou juntar essas duas coisas, né? Mas eu não vou juntar essas duas coisas e colocar lá. Por quê? Porque o Aristóteles estava falando de uma concordância desse tempo, né? Ou seja, uma espécie de intriga, uma espécie de arranjo, de amarração desse tempo. Mas esse tempo ele não se amarra. Ele não tem uma concordância fechada, um momento somente. Ele se divide em processos, em fases. Né? O que ele vai se aproveitar mais ainda do Aristóteles, mais do que essa noção de intriga, é a noção de mimese, que é outra noção, é um termo, um conceito, uma elaboração do pensamento e das ideias do Aristóteles, aristotélica, não só dele, mas ele elaborou de uma maneira mais profunda ainda. O Ricoeur vai aproveitar essa ideia de mimese, né, que seria basicamente imitação. Né? Muitos vão fazer essa chave de leitura, né, que a mimese é uma imitação do mundo. Né? Tudo que é narrativo, tudo que é arte, está imitando o mundo lá fora, está imitando a natureza. É assim que começa a narrativa do Aristóteles, né? A imitação da natureza, a imitação das ações humanas, enfim. Tá? A questão é a seguinte, alguns pensadores no século XX, né, e aqui nós temos um grande pensador no Brasil que vai fazer essa chave diferente, né, que é o Luiz Costa Lima, professor Luiz Costa Lima, vai mostrar pra gente também que essa mimese não é simplesmente uma imitação, mas dentro dessa possibilidade de imitação, desse procedimento de imitar algo, a gente também cria, a gente também movimenta, a gente também produz.
o Paul Ricoeur vai utilizar essa noção dessa forma, chamando de imitação criadora. Ou imitação produtiva, vai depender da tradução, né? Enfim. Então nós temos o tempo poético do Santo Agostinho, nós temos aqui também a intriga do Aristóteles, a noção de mimese, de imitação criadora, e o que ele vai aprofundar na ideia dele, na visão de mundo dele, para a gente se encaminhar para esse final desse vídeo aqui, que já está ficando bastante longo. Ele vai te falar que essa mimese, se ela elabora-se com o tempo, ou seja, se essa imitação elabora-se com o tempo e o tempo não para, então ela não elabora somente em um momento, em uma fase, em um instante. Ela se elabora no tempo, em tempos diversos, em processos, em fases, que não necessariamente sejam lineares. Tá? Ele vai chamar isso de tríplice mimese. São as 3 mimeses. Ele vai dizer que não existe somente uma mimese. Mas todo escritor, e aí ele está falando do escritor, é o historiador, é o filósofo, somos eu, você que vai fazer um artigo, somos aqueles que está produzindo um conto, um poema, enfim, está pensando numa ideia de narrativa um pouco mais ampla, né, do que gêneros propriamente ditos, gêneros discursivos. Ele vai dizer que na mimese 1, por exemplo, que, né, se divide em 3 mimeses. Na mimese 1 nós temos o que ele chama de pré-narrativa, ou o tempo da percepção. Seria aquele momento onde a gente visualiza, antes de criar, uma história. O escritor tá olhando, já várias entrevistas de escritores dizendo isso. Eu estou na rua, aí daqui a pouco ouvi uma conversa e relacionei com uma chuva, e relacionei com um momento político. Enfim, eu estou percebendo esse instante, e isso seria uma pré-narrativa. A narrativa não está construída, não está elaborada, mas ali tem uma relação, né? O humano está construindo relações. Passando para a mimese 2, seria exatamente a elaboração da narrativa. Seria a obra, seria o texto, a construção do texto. Ou seja, como colocar isso em palavras, em linguagens. Ele vai passar o tomo 2 do livro dele, demonstrando isso em exemplos diversos, como isso pode acontecer na Virginia Woolf, como a gente relaciona, por exemplo, ironia, como a gente relaciona a relação da divisão que o narrador constrói num romance entre capítulos, enfim. Ele vai desdobrar isso em diversas possibilidades de leitura. Tá? E nós passamos para a mimese 3. O que seria a mimese 3? A mimese 3 é a recepção, é a leitura. Ou seja, o livro está acabado, o texto, a história, a narrativa está acabada quando ela está pronta, quando o escritor termina? Não. Porque o tempo do escritor é um, o tempo da elaboração da narrativa é outro, e o tempo daquele humano, porque é um humano, ele não é uma máquina, ainda. Né? Ele é humano, ele também tem tempo, ele também tem uma temporalidade. E essa temporalidade vai ter acesso a esses tempos todos da obra. Essa seria a mimese 3. Só que ele não pensa isso de uma forma, como eu disse, causal, né? De uma relação com causa e efeito, como se chegasse no final e fosse um resultado desses tempos todos. Esse tempo também ainda, de uma certa forma, é agônico. Né? É por isso que é muito produtivo a gente pensar em possibilidades interpretativas de um mesmo texto. Vamos pegar aqui um texto simples, o Hamlet de Shakespeare. Simples não, né? Pera aí, né? Maneira de dizer simples aqui é muito besta, né? Muito ruim. Né? Simples porque é um texto que já foi muito falado, um texto que foi revisto, reinterpretado inúmeras vezes, então é simples de mencionar isso como exemplo. Pronto, eu acho que eu arrumei melhor. Hamlet tem uma produção, tem uma escrita, tem uma organização, tem a peça. Pronto, foi encenado lá no tempo do Shakespeare e temos os primeiros receptores daquela peça, entenderam de uma forma, beleza. Conforme isso vai passando, isso vai sendo encenado, vai sendo lido posteriormente, as formas de interagir com esse texto são diversas. São diferentes, porque aí vai influenciar o tempo desse leitor, um tempo dessa recepção, o tempo desses novos espectadores, nessas novas cenas. Aqueles que vão encenar de novo, tanto atores quanto os diretores da peça, eles vão também fazer uma leitura diferente da peça. Então, assim, esses tempos estão agindo ainda na obra. Tá? Essa mimese, ao invés de ela fechar, dela encontrar um certo resultado que estaria guardado dentro da obra, ela ainda vai ativar essa obra, né, para a potencialidade dela interpretativa do mundo.
Eu estou falando aqui muito especificamente da ficção, tá, gente? Porque eu queria concluir esse primeiro vídeo, ou talvez um vídeo introdutório sobre o Paul Ricoeur e o tempo e narrativa, falando o seguinte: para a ficção, interessa-se muito isso que eu acabei de dizer, ou seja, isso que ele vai chamar de variações imaginativas. A relação entre ficção e narrativa seria essa. Que os escritores, né, esses que estariam ali perto da memória da Mnese 2, elaborando a narrativa, eles não estão preocupados se esse tempo vai se fixar na obra, se esse tempo vai se conjugar, se esse tempo vai ter uma coesão, né? Mas os escritores, muitas vezes, eu não estou falando de todos, óbvio que tem escritores que são muito mais conservadores. Se a gente for parar para pensar em alguns do século XIX, em alguns outros em outros tempos, não precisa do século XIX para aí, não, tem muito escritor conservador hoje em dia também. Mas aqueles que têm uma necessidade de demonstrar na obra uma precisão, ou então uma relação muito harmônica com o tempo que está fora dela, né? Como se tivesse o tempo inteiro que provar que o que ele está dizendo é uma data, tal. Mas também os escritores podem utilizar uma outra via, que é isso que ele chama de variações imaginativas, ou seja, o escritor também pode jogar um monte de ironia, pode modificar alguns dados das datas, por exemplo, que ele está dando. Então não precisa necessariamente ser datas, né? Uma ficção não precisa ter necessariamente alguma relação evidente com a temporalidade, né? Mas enfim, gente, para concluir, isso seria o escritor de ficção. Já o escritor da história, da historiografia, ele vai estar muito mais preocupado porque ele tem, além de tudo, ele tem uma certa ética com o campo dele. E o campo dele exige, né, que tenha uma relação, se não com a verdade, mas pelo menos próxima ao que se entende como uma verdade pública, coletiva, né? Então ele vai procurar os conectores, os rastros, os documentos, vincular a construção dessa narrativa toda a uma espécie de tempo mais, não vou dizer controlado, mas de um tempo menos agônico, se é que isso é possível. O Ricoeur vai o tempo inteiro dizer que isso não é, né? O legal do Paul Ricoeur, né, também é muito isso. Ele faz, ele se dedica a se aprofundar o que ele está falando aqui, mas ele também dá uma atenção muito grande a todos os outros pensadores que vieram depois. Não todos, óbvio que não, mas os grandes pensadores que vieram antes dele trouxeram contribuições consideráveis, né, no campo da história, da historiografia. Estamos falando aqui da escola dos análises, dos estudos estruturalistas também na literatura, da filosofia, da hermenêutica, da fenomenologia. Então ele vai se aproveitar muito desses estudos, né? Em alguns momentos ele vai valorizar o estudo de outros pensadores, mas ele vai também fazer algumas ressalvas sobre alguns outros estudos, algumas outras análises, e é aí que ele vai construindo a ideia de tempo e narrativa dele, que tem aí uma relação agônica, uma relação que ele vai em alguns momentos, mas ele vai pontuar do início ao fim. Tanto no primeiro tomo quanto no terceiro ele vai falar de uma espécie de discordância na concordância, ou seja, se fosse para definir basicamente o que seria o tempo na narrativa, ou a narrativa com o tempo, a relação entre tempo e narrativa seria isso, seria uma discordância na concordância. É o tempo inteiro uma agonia, uma aporia dentro dessa tentativa de controle, que é a tentativa da linguagem, a própria tentativa interpretativa, né? A própria organização que as culturas colaboram, ou contribuem, ou constroem para tentar entender, ou compreender algum texto, alguma coisa, alguma ideia, né? Isso também tem temporalidade, isso também está dentro da relação mimética dele. Gente, o vídeo ficou imenso, né? Tô vendo aqui quase 30 minutos, mas é difícil, é muito... É impossível falar do Paul Ricoeur e dessa obra, Tempo e Narrativa. Eu tentei resumir basicamente mais aqui o primeiro tomo, né, falando de onde ele vai tirar os conceitos dele, mas eu espero que seja aí de alguma valia, de alguma importância, né, para aqueles que estão se dedicando a estudar, seja na graduação, na pós-graduação. Eu acho que vale muito a pena ainda aproveitar esse estudo do Paul Ricoeur para tentar entender o que é o tempo e o que é tempo na narrativa, sobretudo naquilo que eu comentei em algum momento do vídeo, na metade do vídeo, ou seja, o tempo não é uma categoria isolada da narrativa, mas o tempo é narrativo, o tempo está com a narrativa e eles estão sendo construídos, né, incessantemente, né, inclusive na leitura, na recepção. Então acho que isso é importantíssimo, né? E tentar
valorizar, respeitar os conceitos que ele está utilizando de outros pensadores, sobretudo de pensadores de outras épocas, de outros períodos, de outras culturas. Eu acho que isso é bem importante e a gente tem que sempre prestar atenção numa leitura mais séria, mais dedicada dessas questões todas, tá? Gente, um abraço, obrigado por quem faz parte desse canal, é um canal ainda iniciante, ainda com muitos aprendizados, mas que deixa aí algumas pistas, alguns caminhos para quem quer se aprofundar na teoria literária, tá bom? Abraço, até mais.